a ideia hoje é fazer uma leitura comentada, né? Uma leitura crítica, né? Mas crítica não no sentido de só falar mal, mas no sentido de ver quais são os pontos positivos, negativos. Ah, tá travando ainda? Tá. Pode ser minha internet tá lenta. A gente sempre tá um caos com a internet, eu e a Malu, a gente sempre tem alguma questão com a internet que acontece, né, Malu? Então a ideia é fazer uma leitura crítica, né? Então essa é a primeira live da vida do Criatividade na Pressão. E essas leituras comentadas, elas vêm então no sentido crítico de trazer coisas positivas, coisas negativas, né, o que eu concordo, o que eu discordo, e também trocar com vocês. E aí vocês também colocarem aí o que vocês acham da leitura, o que vocês concordam, o que vocês discordam, e a gente vai conversando. Então a minha ideia inicial é trazer um contexto, né, sobre o autor, quem ele é, de onde é que ele veio, qual é o contexto dele, porque o contexto ele muito que vai nortear essa escrita também, né? A gente não pode esquecer que os escritores eles também escrevem a partir de um contexto, né? Seja, né, apesar de que muitos escrevem outras literaturas, mas nesse caso, né, de livros sobre criatividade, ciências sociais, a gente vai muito, né, os autores eles vão muito pela uma questão de experiência, porque mesmo quando, né, estamos estudando o outro, nós também estamos colocando nós mesmos nesse estudo. Oi, tudo bem, Rebequinha? Então a ideia então é começar com esse contexto desse livro, né, História Secreta da Criatividade, contar um pouco do autor, falar um pouquinho desse processo de construção desse livro dele, e aí partir para a leitura de grande, porque eu acho que é interessante a gente ter esse tempo de conversa, né? Então, o nome do autor, né, o livro, como eu falei, História Secreta da Criatividade, da editora Sextante. O autor é o Kevin Ashton. O Kevin Ashton, ele é britânico, ele nasceu em 1968, ele é engenheiro e ele é professor do MIT, né, do Massachusetts Institute of Technology. É um trava-língua, né? E aí, em 1999, ele vem com um termo, né? Ele cria o termo Internet das Coisas, que em 2013 vai entrar para o dicionário Oxford. No dicionário Oxford... Oi, Vitinho. A definição é a seguinte, então: uma proposta de desenvolvimento da internet em que os objetos cotidianos têm conectividade com a rede, permitindo que enviem e recebam dados. Então, são, né, os smartwatches, né, são os relógios inteligentes, são aqueles dispositivos que são colocados nos tênis, que se conectam com um aplicativo para medir todo o desempenho, né, do atleta, ou de nós mesmos, né, porque isso também já está disponível para a gente, não só mais para os atletas de alto desempenho, né. E aí ele vem, né, desse mundo, então, da engenharia, né, ele trabalhou na Procter & Gamble também, do MIT, então ele vem desse mundo, né, da engenharia. E ele leu muito, ele conta nesse livro, no início do livro, que ele sempre leu muito sobre criatividade. Só que ele começou a se frustrar com as coisas que ele lia. Então o processo de construção desse livro, ele vem muito a partir dessa frustração. Então ele fala o seguinte: minhas ideias vinham de forma gradativa. As pessoas as recebiam sem animação e eu me sentia um fracassado. Não entendia por que minhas experiências criativas não eram parecidas com as dos livros. E aí, em 1997, né, antes dessa história da internet das coisas, ele começa a questionar os livros que ele lia, né? E o tal do mito da criatividade. Então, ele traça como um ponto comum essa história do mito da criatividade, que seria o seguinte: poucas pessoas podem ser criativas e esses criadores bem-sucedidos vão experimentar lampejos, né, de ideias, aquela iluminação, uma coisa que vem, né, a eureka, que eu até já falei
um podcast sobre esse mito, né, da Eureka. E também que criar tem muito mais a ver com magia, com esse momento mágico, do que com o trabalho. Então, a criatividade ela seria para poucas pessoas e seria fácil. Depois que vem, é fácil, né? Então, os esforços criativos de qualquer pessoa estão condenados. Não adianta a gente se esforçar, que a gente não vai ser criativo, porque a gente não tem esse lampejo do gênio, né? Então ele vem a partir dessa ideia, não, eu concordo com isso, então eu vou investigar outras coisas, e aí ele começa a ver outras histórias, né? Ele mapeia diversos exemplos, né? O livro todo é de exemplos, na verdade, e a partir dos exemplos que ele vai montando essa ideia, né? Para mostrar que não é isso, né? Então, eu vou ler o trecho agora, né? Como eu comentei no começo, a ideia é fazer uma leitura crítica. Então, eu espero que não caia, mas eu vou ler todo o trecho, tá? E aí eu vou pontuar coisas que eu concordo, coisas que eu discordo, e aí eu convido vocês também a pensar sobre isso enquanto que eu vou ler. Se vocês quiserem escrever aqui, aí depois, quando eu terminar, eu vou dando uma olhada, né, no que tá rolando aqui. Então vamos lá. O nome desse trechinho é Atos Comuns. O argumento contra o gênio é claro. Há criadores demais, criações demais e muita pouca pré-determinação. Então, como a criação acontece? A resposta está nas histórias das pessoas que criaram coisas. As histórias de criação seguem um caminho. A criação é destino final, consequência de atos que parecem sem importância, mas que, quando acumulados, mudam o mundo. Criar é um ato comum. A criação é seu resultado extraordinário. Conhecer o resultado nos incita a atribuir características extraordinárias aos atos. Quando olhamos por trás da cortina de criação, encontramos gente como a gente fazendo coisas que podemos fazer. Oi, Bia! Oi, mãe! Então, quando olhamos por trás da cortina da criação, encontramos gente como a gente fazendo coisas que podemos fazer. Então, a partir dessas histórias, ele começa a olhar que, peraí, não é essa ideia de que, né, que a criação vem através de um lampejo, de uma ideia, né, divina, mágica, não é bem assim. Então, mesmo assim, né, mesmo olhando as ideias, né, por trás dessa cortina de criação, isso não torna fácil criar. A magia é instantânea. O gênio é um acidente do nascimento. Tire-os e o que sobra é o trabalho. O trabalho é a alma da criação. Trabalho é acordar cedo e voltar para casa tarde. Recusar encontros de namoro e abrir mão dos fins de semana. Escrever e reescrever, rever e corrigir. Repetir e praticar. Encarar a dúvida da página em branco, começar quando não sabemos onde é o ponto de partida e não parar quando achamos que não podemos continuar. Não é divertido, romântico, nem na maior parte do tempo interessante. Não há segredos. Quando perguntamos aos escritores sobre seu processo, aos cientistas sobre seus métodos ou aos inventores onde eles encontraram as ideias, estamos esperando um truque, uma receita ou um ritual para invocar a magia, uma alternativa ao trabalho. Isso não existe. Criar é trabalhar. É fácil assim e difícil assim. Sem o mito, esse mito criativo, é bem claro que é um mito criativo, temos uma escolha. Se podemos criar sem o gênio ou a epifania, a única coisa que nos impede de criar somos nós mesmos. Existe um arsenal de modos para dizer não à criação. Um deles, o não é fácil, já foi abordado. Não é fácil, é trabalho. Outro é, não tenho tempo, mas o tempo é o grande equalizador. É o mesmo para todo mundo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cada vida tem um tamanho desconhecido tanto para os mais ricos quanto para os mais pobres e os intermediários. Na realidade, queremos dizer não temos tempo sobrando. Mas isso é uma desculpa esfarrapada num mundo cuja série literária de maior venda foi iniciada por uma mãe solteira que escrevia nos cafés de Edimburgo enquanto sua filha dormia, que é o Harry Potter, né? No mundo em que uma carreira de
mas não foi um funcionário de lavanderia no cômodo da fornalha de um trailer no Maine, nos Estados Unidos. Uma filosofia capaz de mudar o mundo foi composta numa cadeia parisiense por um prisioneiro que esperava a guilhotina. Eu acho que é o Robespierre, a gente até comentou aqui, perguntei até para minha sobrinha o que ela achava, mas a gente está por aí. Se tiver algum historiador que puder ajudar, a gente agradece. E onde 3 séculos de física foram derrubados por um homem que trabalhava como examinador de patentes, que é o Einstein, né? Existe tempo. O terceiro não é o maior, é o demolidor dos nossos sonhos. Suas variações intermináveis dizem a mesma coisa, não consigo. Esse é o fruto amargo do mito de que só as pessoas especiais podem criar. Nenhum de nós se acha excepcional, não no meio da noite, quando o nosso rosto floresce no espelho do banheiro. Não consigo porque não sou especial. Nós somos especiais, mas no momento isso não importa. O que importa é que não precisamos ser. O mito da criatividade é um erro nascido da necessidade de explicar resultados extraordinários através de atos extraordinários e personagens extraordinários. Uma compreensão errada da verdade de que a criação vem de pessoas comuns e de trabalho comum. Não requer nada de especial. Só é necessário começar. Não posso se torna minha verdade assim que principiamos. Nosso primeiro passo criativo provavelmente não será bom. A imaginação carece de repetição. As coisas novas não fluem acabadas para o mundo. Ideias que parecem poderosas na privacidade de nossa mente oscilam de modo frágil quando as colocamos na mesa. Mas todo início é belo. A virtude de um primeiro esboço é que ele rompe a página em branco. A fagulha da vida no pano. Sua qualidade não é importante. O único esboço ruim é o que não escrevemos. Então, eu acho... Então vem a crítica, né? Existem muitos pontos problemáticos. Vou mostrar com os pontos que eu discordo, tá? Eu acho que existe uma visão, como ele é engenheiro, né? Ele é britânico e que mora nos Estados Unidos, né? Existe para mim, né, uma visão muito produtivista, mecanicista, né? Então, que ele fala que trabalho, que é abrir mão das coisas. Eu discordo disso porque eu já passei por esse estágio de, quando eu trabalhava em agência, de abrir mão das coisas. E, claro, que era um trabalho para terceiros, né? Mas, mesmo assim, eu acho que é muito importante a gente chegar no meio termo, né? Porque, senão, alguma coisa vai sair prejudicada nessa matemática. Assim como eu também discordo dele quando ele fala do não tenho tempo, né? E aí ele dá uns exemplos e tal. Mas ele dá exemplos que são exceções, né? Então ele fala ao mesmo tempo, né, que os gênios, né, a ideia da genialidade de pessoas únicas, né, que tem essa fagulha, essa ideia. E aí, ao mesmo tempo, ele dá exemplos de pessoas extraordinárias, né? Porque é uma mãe solteira que escrevia enquanto sua filhinha dormia e tal. Eu acho que também é uma glamorização do perrengue, sabe? É uma romantização do perrengue. Se a gente transportar isso para uma realidade brasileira, em que a pessoa que né, demora 2, 3 horas para chegar num trabalho, chega cansado, trabalha o dia inteiro, aí chega em casa, aí tem que lidar com as coisas da casa, né, com filhos e aí vai dormir, sei lá, meia-noite, 1 da manhã para acordar às 4. É inviável. A gente também tem que ponderar que existe uma coisa que se chama realidade social, né? E que a gente trazer essa romantização do perrengue também não acho que é o caminho, né? E é claro que existem pessoas que elas precisam também empreender dentro das suas realidades porque não tem outra alternativa, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nessas questões quando vai analisar também qualquer livro, na verdade. Essa ideia ela ser transportada, né, para o mundo real, o mundo brasileiro, para a nossa realidade, né? A Malu é mãe, a Malu sabe como é que funciona o perrengue, né? Então, é muito, muito complicado colocar isso como quase como se fosse uma coisa, só depende de você. Claro, a gente sabe que a criatividade depende da pessoa, mas qual é a medida disso? O que a pessoa vai ter que abrir mão, né,
para que isso aconteça? Será que a gente não pode pensar em processos criativos? Ó, eu também reconheço esse perrengue. E será que não é possível a gente pensar nesses processos de criação a partir de uma realidade que está presente no dia a dia das pessoas? Será que a gente não consegue chegar numa ideia de criatividade que não vai chegar nesse exemplo extremo, que abdicou de muitas coisas e que teve um preço a se pagar para que a criatividade chegue? Então, é isso que eu me questiono. E um ponto positivo que eu vejo é que é a ideia do não posso, do não consigo, né? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Que eu acho que isso é uma das coisas que mais pega na gente, né? Essa ideia do eu não consigo, eu não posso, ai, não vou fazer, não vai dar certo, não vou começar. Parece que o resultado está tão distante da gente que começar dá muito medo. A gente tem a crítica interna, a gente tem a crítica externa, a gente tem toda a questão, né, da autoestima. A Renata fez uma live, até convido vocês a seguir a Renata. Ela fez outro dia uma live sobre autoestima, sobre esse autoconhecimento, né? Na verdade, sobre autoconhecimento, né? Autoestima hoje que vem no pacote, né? Mas sobre autoconhecimento e como essas coisas também elas estão presentes nesse processo criativo, né? Eu tava aqui, eu marquei a live para 6h30. Eu já tava pronta, quem me conhece sabe, às 5h30 eu já tava pronta. E aí só fiquei aqui na ansiedade e fazendo algumas coisas e acendendo incenso e porque eu tava com medo. E aí eu pensei, ai, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas vambora, né? Então quando a gente ele na nossa cabeça, né? Às vezes as ideias, quando elas estão na nossa cabeça, elas têm uma certa importância e funcionam. Só que quando a gente coloca no papel, coloca elas em prática, a gente vê que não é bem assim, né? E o grande lance da ideia é que ela seja também aprimorada, né? Então a gente é aquela coisa, né? O feito é melhor que o perfeito. Então eu tô falando isso pra vocês, mas eu tô falando isso pra mim também, né? Que é isso, às vezes eu não começo as coisas porque eu quero que seja perfeito, e o perfeito não existe, o perfeito é uma idealização da nossa cabeça. Então o melhor é começar a colocar em prática a partir de um rascunho mal feito mesmo, e aí se vai aprimorando, se vai melhorando, né? A gente vê naqueles, né, nos aplicativos, né, que a gente vê uma versão que está dizendo assim, olha, não é muito bom, assim, a gente tá fazendo, ele não tá perfeito, ainda não é a versão final. Então, se tu encontrar alguma coisa, fala pra mim que a gente vai melhorar, né? É uma versão que ela tá num processo de melhoria. Então, você vai ter um produto melhor, né? E muitas vezes o produto melhor, ele vai sempre uma versão beta, que vai uma versão beta, e às vezes a gente nem chega num final, porque também tem essa questão do percurso, né? Às vezes a ideia é muito mais, né, a criação, o processo criativo é muito mais esse caminho do que o chegar lá, né? Porque quando a gente chega lá, a gente quer outras coisas, a gente já olha para essa outra coisa que a gente fez de uma forma mais crítica, né? Então é tentar, né, como eu falei, eu escrevi outro dia, né, diminuir o volume da crítica e também tentar a gente diminuir o volume. Sabotando? Será que a gente não acha que não vai dar certo? Mas será que isso é uma realidade? Né? Então são coisas que eu pergunto pra vocês e eu pergunto pra mim também. Ó, a Malu falou, isso é muito difícil de colocar em prática, eu tenho conseguido agora porque ou faço do jeito que dá ou não faço, mas é difícil superar essa exigência interna. Exatamente. Nossa, é muito difícil. É muito difícil. Porque senão parece que não vai, né? A gente tá sempre esperando fazer. Isso, a Rê falou. Temos que fazer e ajustar. Aí trancou aqui. Travou pra vocês também? Ou não? Que deu uma travadinha. Mas é isso, é fazer e ajustar.
E tentar, né, aquela coisa, eu tava com medo aqui, eu tava com medo de botar a cara aqui e começar a falar, treinei, escrevi, fiz, não sei o que, parará, né, mas é isso, é fazer, né, a gente começar a fazer. E aí também essa ideia, né, que a gente vê esses gênios, essas pessoas, a gente tem que pensar, né, que quando, Leonardo da Vinci, né, então o Einstein, só que a gente tem que pensar essas pessoas dentro do contexto delas, né, será que nessa realidade, se o Einstein fosse um cara que trabalhasse, morasse na Baixada, trabalhasse no centro e morasse 3 horas, será que ele, né, será? Talvez sim, né? Porque tem gente que é excepcional mesmo, né? Mas a gente também tem que pensar nessas questões sociais que elas, né? Que elas dão uma volta e elas acabam também, né, atingindo a gente de alguma forma, né? Nessa questão das ideias e, né, do botar em prática. Aí travou e voltou. Então tá. Mas voltou, né? Então tá tudo bem. E aí, então eu vou deixar vocês, assim, com uma frase também, que eu acho que é legal pra gente conversar, que é: esforce-se, que é do Bill Murray, esforce-se para ser você, esse é o seu lugar. Né? Que muitas vezes a gente tenta, se comparar a outras pessoas que tiveram outros contextos, outras criações, outras realidades, e na verdade a gente não tem isso. Aí travou de novo. Voltou? Eu tô no 3G. Bom, vou falar aqui. Qualquer coisa a gente refaz. Mas então isso, a gente pode comparar com quem, né, quem for, né? A gente pode comparar. Só que essa outra pessoa não vai ser a gente não vai ser outra pessoa, né? Então são realidades que elas não são iguais, são vivências diferentes. A gente cria muito a partir daquilo que a gente experienciou, né? Daquilo que a gente lembra. Oi, Pamela! Daquilo que a gente lembra, daquilo que a gente viveu. Então não tem como comparar, né? Então exatamente é isso. Esforce-se para ser você. Esse é o seu lugar, né? Então, né? Essa questão de se conhecer para cada vez mais a gente poder colocar um pouco da gente nesse mundo sem comparação com outras pessoas, assim. E é isso, eu tô falando pra mim também, né? Como eu disse, tudo que eu tô falando aqui é pra mim também. E aí, o que vocês acham? Vocês gostaram desse livro? É como eu falei, né? Eu tenho questões sobre ele, mas eu acho que ele traz algumas coisas interessantes. Se vocês tiverem interesse, a gente pode continuar ele, posso pegar as ideias principais e a gente conversando, fazer uma parte 2, parte 3, parte 5. Posso também escolher um outro livro. Então eu quero saber o que vocês acham disso, se vocês concordam, discordam das coisas que eu li aqui. Fiquem à vontade. Como eu disse, é minha primeira live, eu estou aprendendo. Mas enfim, eu acho que é isso. Eu acho bacana porque isso também faz com que eu leia com outro olhar, né, as coisas. Então, eu acho bem interessante. Se não fica só... Como ele é um livro facilzinho de ler, né? Então, é aquela coisa, pega e lê. Mas tem pontos aqui que a gente pode refletir sobre, tentar pensar, né, trazer para nossa realidade, né? A Renata falou, achei interessante, acho válido questionar com ele. Então tá, então eu tô pensando mesmo. Acho que voltou. Tá, a Malu também. Ótimo, então tá. Então a gente vai continuar com ele. Eu vou ver quais são os capítulos que tem coisas interessantes, assim, pra gente, né, conversar, porque é isso, né? Cada livro tem coisas boas, coisas ruins. Então é olhar construir juntas e com um olhar crítico e vendo como é que a gente pode ajeitar para nossa vida. Então é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário que vocês querem fazer?
Como é que foi? Foi legal? Ah, então tá. Não tem problema, Pamela. Não tem problema. Eu vou tentar gravar ela, vou salvar ela. Que é isso, né? Como eu falei a primeira vez. Então pode ser que não dê certo, mas eu acho que vai dar. Então eu vou tentar salvar ela. E aí depois, se quiser olhar ela quando puder também, né? A gente tem 3 mães aqui na nossa live. Então vocês sabem o perrengue que é, né? Então essa ideia de abandonar tudo para criar, ela é muito fora da realidade, né? Então tá bom. Eu vou encerrar aqui. Deixa eu ver quanto ficou aqui. Ai, que bom. Que bom que vocês gostaram. Ó, deu meia horinha. Tá bom, né? Porque não fica coisa gigantesca, né? E aí a gente... Gostei do tempo. Gostei. Então tá bom, gente. Um beijo muito grande. Muito obrigada por estarem aqui comigo, segurando a minha mão. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu também feliz porque é um movimento, né, dentro das coisas que estão acontecendo atualmente, é um movimento de tentar se empolgar com as coisas, né? Eu acho que essa live tá indo nesse caminho e eu tô bem feliz. Então, muito obrigada, gente. Até a próxima. Ai, que bom, meninas. Vocês são os amores. Os amores. Tô pensando em fazer uma vez por mês, assim, porque eu não sei como é que isso vai se encaixar. Mas se eu me empolgar muito, daí eu faço cada 15 dias, de repente. Vamos ver. Não gosto de prometer porque, né? A vida chama. Então tá bom. Beijão, beijão, beijão. E até a próxima.